Bom dia! Hoje nós vamos ler o capítulo 2 do livro de Esther. Mas antes, clique aqui em curtir, é rapidinho e ajuda muito o canal. Compartilha, se inscreve, comenta, tá bom? Conto com você. Livro de Esther, capítulo 2. Depois dessas coisas, quando a ira do rei Assuero foi aplacada, ele se lembrou de Vaste, e do que ela havia feito, e do que foi decretado contra ela. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam: busquem-se para o rei jovens virgens e formosas, e que o rei designe em todas as províncias do seu reino oficiais, para que eles possam reunir todas as jovens virgens e formosas no palácio de Susã, na casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, o camareiro do rei, guarda das mulheres, e que sejam entregues as suas coisas de purificação. E que a donzela que agradar ao rei seja rainha no lugar de Vaste. E isso agradou ao rei, e ele assim o fez. Ora, havia um certo judeu no palácio de Susã, cujo nome era Mardoqueu, o filho de Jair, o filho de Simei, o filho de Quis, um benjamita, que havia sido levado de Jerusalém com os cativos que haviam sido levados com Jeconias, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia levado consigo. E ele trouxe Radassa, isso é, Esther, a filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua própria filha. Assim sucedeu, quando o mandamento do rei e o seu decreto foi ouvido, e quando muitas donzelas reuniram-se no palácio de Susã, sob a custódia de Hegai, que Esther também foi trazida à casa do rei, à custódia de Hegai, o guarda das mulheres. E a donzela o agradou, e ela obteve sua bondade, e ele prontamente deu a ela as coisas para a purificação, com as coisas que pertenciam a ela, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther não havia apresentado o seu povo, nem a sua parentela, porquanto Mardoqueu havia lhe ordenado de que ela não deveria apresentá-los. E Mardoqueu andava todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para saber como Esther estava e o que lhe sucederia. Ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar ao rei Assuero, depois de ter estado por 12 meses, segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias do cumprimento da sua purificação, a saber, 6 meses com azeite de mirra e 6 meses com aromas doces, e com outras coisas para a purificação das mulheres. Então, assim veio cada donzela até o rei. Tudo o que ela desejasse lhe era concedido, para levar consigo da casa das mulheres até a casa do rei. À tarde ela entrava, e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, para a custódia de Sasgás, o camareiro do rei, o qual guardava as concubinas. Ela não adentrava mais a presença do rei, exceto se o rei se deleitasse nela, e se ela fosse chamada pelo nome. Ora, quando chegou a vez de Esther, a filha de Abiail, o tio de Mardoqueu, que lhe havia tomado por sua filha, veio para adentrar ao rei. Ela não exigiu nada além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou. E Esther obteve favor à vista de todos os que cuidavam dela. Assim, Esther foi levada até o rei Assuero, dentro da sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther acima de todas as mulheres, e ela obteve graça a favor à sua vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vaste. Então, o rei fez um grande banquete para todos os príncipes e aos seus servos,
a saber, o banquete de Ester, e ele deu alívio para as províncias e deu presentes de acordo com o estado do rei. E quando as virgens se reuniram pela segunda vez, então Mardoqueu se assentou no portão do rei. Ester ainda não tinha declarado a sua parentela, nem o seu povo, conforme Mardoqueu lhe havia ordenado, pois Ester cumpriu o mandamento de Mardoqueu, como quando estava sendo criada por ele. Naqueles dias, enquanto Mardoqueu se assentava no portão do rei, 2 dos camareiros do rei, Bigtã e Teres, daqueles que guardavam a porta, ficaram irados e procuraram lançar mão sobre o rei Assuero. E isso veio ao conhecimento de Mardoqueu, que contou a rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. E quando foi feito o inquérito sobre a questão, isso foi achado. Por isso, os 2 foram pendurados em uma árvore, e isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. E esse foi o capítulo 2. Obrigada por estar aqui comigo nesse propósito. Deus abençoe você e sua família.